vídeo de hoje é da série Os conflitos dos traços nos relacionamentos. E hoje eu vou falar do traço oral com o traço rígido. Quais são os conflitos e semelhanças quando nós temos um dos cônjuges oral, o outro rígido? Lembrando sempre que eu sempre pontuo mais o oral, porque é uma predominância maior. Depois eu vou falar também dos outros traços, né? Já me pediram para falar como é que funciona um distribuído, né, no relacionamento. Realmente, eu vou deixar para o próximo vídeo, mas que o distribuído tem muito mais recursos, tem todos os recursos, tem também todos os conflitos, todas as dores. Aí depende do traço que está em maior evidência, ou está na dor, ou está no recurso. Tudo isso vai depender. Então, aqui eu vou falar do oral com rígido, os recursos que o casal tem dentro, né, desses dois traços, e também os conflitos que normalmente existem entre esses dois traços. A gente tem que entender primeiramente que o traço oral é um traço emotivo e o traço rígido é um traço frio. A forma de sentir do rígido é totalmente diferente do sentir do oral. Como é que funciona um oral? O oral, ele não tem tanto pensamento, né? O oral é sentimento. Então, o oral não fica buscando muitos porquês, ele não fica buscando muito explicação, ele não é racional. Ele vai no impulso daquilo que ele acha que é certo e vai indo. O rígido, por sua vez, ele é perfeccionista, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter um porquê. É como se o oral, a forma do traço oral funcionar, ele é mais criança, ele é mais brincalhão, ele é mais extrovertido, ele é mais light, né? Então, se houver uma discussão em 5 minutos, ele já esqueceu, ele não remói nada, até porque ele não pensa, né? Então, se o sentimento já passou o problema também. Não é o que acontece com o traço rígido. O rígido tem um problema, ele vai ficar remoendo esse problema e quer uma explicação lógica, que o oral não tem para dar, porque ele não é lógico. E muitas vezes isso cria uma insegurança na relação, porque o rígido é ciumento, o rígido é inseguro, o rígido ele tem essa questão da traição, né? Então, se a gente olha por esse lado, o oral vai dizer assim, gente, não entendo de onde é que vem tanta ideia, de onde é que vem tanto sentimento ruim, de onde vem tanta preocupação, tá tudo bem? Esses são basicamente os conflitos que existem entre eles. Porque o traço rígido tem dificuldade para entregar o coração. Isso vai trazer uma sensação também para o oral que ele não é tão amado. Porque o rígido não consegue entregar o coração. E o oral precisa ouvir, ele precisa sentir. A linguagem de amor do oral é o tempo de qualidade, é o contato, é ser escolhido, ter a preferência. Então, se a gente olhar por esse viés, se o rígido conseguir entender que o oral ele tem essa forma de ser mais extrovertida, mais tranquila, mais light, e ele não leva tudo a ferro a fogo. No momento que passou a raiva, ele já esqueceu o que aconteceu. Neste caso, a relação vai muito bem. O que tem de bom entre um e outro é que a linguagem do amor do rígido é toque físico. E o oral também adora contato físico, por motivos diferentes. Mas, tendo contato físico, os dois se alinham, os dois se afinam. Sempre nós temos que lembrar, quando eu faço essa correlação de traços, conflitos e semelhanças, ninguém é 100% oral, ninguém é 100% rígido. Então o rígido também tem oralidade. Ele tem recursos internos para entender o oral, assim como o oral também tem rigidez. Então ele tem esse entendimento, só que ele tem que saber, todo mundo tem que saber como cada pessoa funciona. E o oral não entender que o rígido simplesmente é frio, ele não tem sentimentos, ele tem uma outra forma de sentir. Olha que interessante. O traço rígido, ele demonstra da forma dele o sentimento sendo ciumento, sendo cuidadoso com o amor dele.
Só que o traço oral, ele não tem ciúme. O traço oral, ele apenas ama. E é interessante porque ele ama, porque ele se conecta, porque ele é o amor. O traço oral é o amor em manifestação. O rígido não entende essa forma de expressar, só que o oral, ele tem muito amor para dar. Ele ama todo mundo. Então, ele conversa na fila da padaria, na fila do açougue, na fila do banco, ele vai se comunicando com o mundo. E o rígido é seletivo, ele não é de conversa com todo mundo. Então, muitas vezes, numa relação, o traço rígido que vê o seu parceiro, sua parceira tão comunicativo com outras pessoas, ele vai ficar ciumento, porque ele não consegue ser assim, porque quando ele se dedica a conversar com outra pessoa, porque ele tem segundas intenções, porque ele é seletivo, ele não entende que o traço oral, ele fala com todo mundo, ele é assim com todo mundo. Isso é muito, muito importante ser entendido, tanto pelo rígido, que o oral fala com todo mundo, quanto o oral entender que o rígido é seletivo. Então, se a gente for analisar por esse lado, é muito mais fácil quem tem o traço oral ver o rígido com segundas intenções do que o traço rígido ver o oral com segundas intenções, até porque o oral é muito fiel, ele não quer perder o contato, ele carrega a dor do abandono, tudo ele se conecta para ter. E ele não, dentro do coração do oral cabe muito amor. Ele pode incluir amigos, ele pode incluir familiares, ele pode incluir todo mundo. Ele não precisa desgostar de um para gostar de outro. O rígido já precisa. O rígido é seletivo, sabe? É aquele tipo que cabe pouquíssima gente. E gente que ele confia muito, porque ele não entrega o seu coração. Ele carrega a dor da traição, nós temos que lembrar disso. Então, inconscientemente, ele até vai dizer, não, eu não estou ligado, eu não penso nisso, não. Ele não pensa, mas ele age de uma forma que leva o outro a encher a paciência. O oral, ele não é ciumento, mas ele se incomoda com pessoas que não confiam nele. Então, porque o oral não entende de onde vem esse sentimento. Ele não carrega, então ele não sabe. O rígido já é exacerbado. A grande questão é que o rígido tem um ciúme exacerbado, doentio. Ele vê chifre e cabeça de cavalo. E como é a posição do rígido? Se ela está falando tanto, então eu também tenho que começar a falar, porque eu preciso de um plano B. Porque se ela me trair ou ele me trair, eu já tenho um plano B. Só que o oral, ele não faz isso com essa intenção. Não quer dizer que não possa acontecer, mas não é da natureza do traço oral ir para essa segunda intenção. Ele é puro. O traço oral é um dos traços mais puros que tem. Eles falam demais? Falam pra caramba, emendam um assunto no outro, quase que nem respira. Principalmente quando estão empolgados. Quando estão empolgados, eles não deixam ninguém falar. Isso você que é oral precisa segurar um pouco, né? Aprender a ouvir, né? Reconhecer que você fala muito, é muito importante para as relações terem chance. Mas é uma espontaneidade natural. Então, se a gente olhar por esse viés, nós vamos ver que o oral se contenta com qualquer coisa, o rígido é seletivo. É seletivo na roupa, é seletivo nos gostos, ele é seletivo nas amizades, ele é perfeccionista, ele é aquele que quer combinar as roupas. O oral não dá muita bola para isso, não. Ele é mais tranquilo nesse sentido, tanto o homem quanto a mulher. Ele é mais crianção, mais despojado, mas em compensação é muito mais divertido. É claro que a gente sempre tem que considerar, né? Todo mundo tem todos os traços. Se o oral está no recurso, ele é uma pessoa brilhante. Se ele está na dor, ele é pegajoso, ele é inseguro. Ele vai querer que o outro carregue ele no colo. Então, sempre a gente tem que ver assim, como que você, oral, está? Você, na dor, vai dizer assim, você vai me abandonar, vai me deixar aqui sozinho. É oral na dor, é oral criança. O rígido, por exemplo, adora esportes, adora competição, adora aparecer. O oral não tem tanta essa necessidade.
Então, é comum, por exemplo, num relacionamento, o rígido ser mais esportista e o oral mais sedentário. E aí também tem alguns conflitos que o oral quer ficar acompanhado e o rígido quer lá competir. Então, neste caso, os dois precisam se conhecer. Se o teu parceiro ou parceira querem fazer esportes, querem competir, você precisa também ter uma atividade que te dê prazer, que te ponha no recurso, enquanto o outro está também fazendo algo que leve ele para o recurso. O importante de qualquer comunicação entre os traços, primeiro, você precisa se conhecer e precisa conhecer o outro. Olha só, eu não me canso de sempre trazer uma citação do livro Da Arte da Guerra, de Sun Tzu. A arte da guerra fala sobre estratégia de guerras, mas elas são aplicáveis em qualquer situação da vida. Tem uma citação que ele fala o seguinte: se você se conhece e conhece o teu adversário, você tem 100% de chance de vencer a batalha. Se você se conhece e não conhece o seu adversário, você só tem 50% de chance de vencer o teu adversário. Se você não se conhece e não conhece o teu adversário, o fracasso é veemente. O seu adversário, o que é o seu adversário? Nós podemos botar o nosso adversário no trabalho, nas relações, na família, em qualquer situação. Nas vendas, nos nossos clientes, em qualquer situação. Se você não se conhece, teus pontos fortes, teus pontos fracos, quem é você, como funciona, como é que você quer lidar com o outro? Você precisa se conhecer teus pontos fortes, teus pontos fracos e conhecer o outro também. Por isso, se você está num casamento, num relacionamento que está deixando a desejar, vamos fazer uma análise corporal, vamos fazer uma terapia de casal, vamos alinhar esse conhecimento para que os dois lados se conheçam e saibam como um deve tratar o outro. Às vezes eu vejo discussões de pessoas discutindo os mesmos pontos de vista, só que um falando como um oral, na base do sentimento, o outro falando como um rígido, na base do raciocínio lógico, o outro falando como um psicopata, querendo controlar a situação, mas está todo mundo falando a mesma coisa. Então, se nós entendermos a linguagem do outro, ó, o Júnior aqui querendo participar da gravação, né, Júnior? Olha lá, dá um oi, Júnior. Tá aqui. Então, é isso aí, gente. Vamos entender um ao outro cada vez mais para garantir felicidade, tanto a nossa como de quem está ao nosso lado. Ok? Me procure, terei uma grata satisfação em fazer parte da sua história, da sua família, seja relacionamento de mãe e filho, seja relacionamento de marido e mulher, namorado e namorada, não importa. Tudo tem solução, desde que a gente esteja aberto para se conhecer e conhecer quem está do nosso lado. Ok? Um grande beijo, abraços, até o próximo vídeo.